que eu quero mostrar para vocês hoje? La négation en français. O que eu quero destacar aqui com vocês? Para que vocês tenham em mente sempre que vocês quiserem pensar na negativa, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui. Olha só, ela fala isso aqui. Je ne parle pas anglais, certo? Então, vamos trazer esse exemplo para cá? Ó, je ne parle pas anglais. O que eu quero destacar aqui com vocês, gente? Ó, je ne parle pas anglais, certo? Il y a deux éléments qui encadrent le verbe. Donc, deux éléments encadrent le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire, Vera? Olha só, tá vendo aqui? São dois elementos que vão enquadrar o verbo, certo? Então, olha só, aqui é o verbo parler. Perceberam que são dois elementos que formam a negativa em francês, o ne e o pas, e o verbo vai no meio. Então, por isso que eu estou colocando aqui que dois elementos enquadram o verbo. Então, o ne e o pas. E verbos aí você já tem um montão que a gente já viu. Bien. Outra coisa que tem que ter em mente, né? Então, deux éléments encadrent le verbe. Et attention, hein, une chose très importante, à l'oral, je vais vous écrire parce que vous comprenez toutes choses en français maintenant. Donc, olha só, o que a gente pode fazer, ó? Le premier terme. Verra, qu'est-ce que ça veut dire, né? La négation en français. Je ne parle pas anglais, c'est l'exemple parce que c'est une phrase de Claire, oui? Então, para formar a forma negativa. Para formar a forma foi legal, né? Para formar, então, né, a frase na negativa, je ne parle pas anglais, e todas as frases na negativa, a gente tem, então, deux éléments qui encadrent le verbe. Né? Então, deux éléments encadrent le verbe. Ne e pas. Ça va? Então, o verbo vai no meio, tá? Claro, a gente está falando de presente, né? Tem alguns outros detalhes mais avançados para outras formas de fazer a negativa em francês, especialmente com o passado e tal. Tem pequenos detalhes ali, mas essa aqui é a forma base para fazer qualquer negação em francês, né? Fazer a frase na negativa. À l'oral, nous pouvons supprimer le premier terme de la négation. Qu'est-ce que ça veut dire, Vera? Significa o seguinte, para escrever, nós damos sempre a preferência para escrever inteiro, tá? Igual tá aqui, ó. Je ne parle pas anglais. Mas eu posso simplesmente, ó, eu vou pôr aqui alguns exemplos. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Je parle pas anglais. Certo? Tá? Je parle pas anglais. Porque a frase é je ne parle pas. Então, o que eu estou dizendo? Na oralidade, quando você for falar, lembrando que para escrever, você dá a preferência para escrever a frase completa, né? Com todos os termos da negação. Na oralidade, até por questões de, né, de velocidade, né? Do dia a dia, você, né, acaba falando mais rápido. Então, à l'oral, nous pouvons supprimer le premier terme. O que significa? Você pode falar subtraindo o ne, mas atenção, na escrita você mantém o ne, tá bom? Então, olha só o exemplo. Je parle pas anglais, ou seja, a frase é je ne parle pas anglais, mas na oralidade, para falar, você pode falar direto. Je parle pas anglais. Vamos pegar mais exemplos aqui, ó. Quando elas falam lá, je ne peux pas écouter, je ne peux pas écouter, porque aí ela falou mais e comprendre des chansons, né? Então, olha só, aqui, essa é a frase completa, je ne peux pas écouter. Mas eu posso simplesmente fazer isso aqui, na fala, olha só. Je peux pas écouter. Certo? Tá? Então, pessoal, lembrando que é na oralidade que a gente faz isso, tá certo? Então, para escrever, usando a frase negativa, você escreve completo. Você escreve com o ne e o pas junto, olha só. Na frase, né? Enquadrando o verbo, claro, né? Je ne parle pas. Né? Que é o caso ali. Je ne parle pas anglais. Então, tem o ne e tem o pas e o verbo no meio, certo? Isso aí.
Então, dois elementos, ó, que enquadram o verbo. Então, aqui, né? E o outro aqui. Então, sempre vai ser essa estrutura aqui, né? É a base, né? Então, o verbo vai no meio, entre o ne e o pas, tá bom? Para escrever, lembrando, escreva inteiro, tá, pessoal? Je ne parle pas, je ne peux pas, né? Eu não posso, não, né? Tá? Quando você vai falar, você pode simplesmente falar je parle pas, je parle pas, je peux pas, tá? Por exemplo, uma outra frase que não tá aí no diálogo, mas eu vou colocar, ó. Je sais pas, tá? Que é isso, Vera? Je sais pas, ça veut dire je ne sais pas, não sei. Tô brincando, né? Então aqui, gente, tá? Je sais pas, é muito comum você ouvir isso, tá? Em francês. A pessoa tá conversando ali, tá rápido, né? Je sais pas, je sais pas. Às vezes, chega até um je sais pas, je sais pas, je sais pas. Depende, né? Do ambiente, depende do contexto. Eu falo sempre de contexto, né, gente? Atenção, né? Se forem pessoas que estão numa situação um pouco mais formal, é possível que não vão falar assim, né? Je sais pas, je sais pas. Isso é mais informal, né? Mas você pode ter um meio termo aí, um intermediário. Je sais pas, je sais pas. Tá? Je sais pas seria um intermediário aí, né? Je sais pas é bem formalzão. E o mais formal, completo, né? Je ne sais pas. Tá bom? Mais formal no sentido assim, gente, tô falando para escrever, você escreve completo, todos eles, tá? Mas no ambiente em que você tá falando rápido, pode ser que se a pessoa é mais informal, assim, ela vai falar je sais pas, né? O meio termo ali de informalidade vai acabar sendo na fala, tá, gente? Porque a frase, ela não tem nada ali que é mais formal ou menos informal, tá? Eu tô falando na forma de falar, tá? Então, o mais informação vai falar je sais pas, né? Je sais pas. O intermediário, je sais pas, né? Je sais pas. Tá bom? Que je sais pas pode ser formal, pode ser informal, né? Na verdade, dependendo do contexto, né? Agora, o je sais pas, bem assim, é realmente mais informalzão, né? Tá bom? O verbo é sempre no meio? Sim, com exceção, quando você vai fazendo, construir no passado, quando você vai construir a frase no passado, vai ficar, por exemplo, assim, olha só, gente, aqui no passado a gente tem uma coisa muito peculiar aqui, que é o seguinte, a gente tem um auxiliar, um verbo auxiliar, você já conhece esse verbo, é o avoir, né? Ele entra como auxiliar, então, assim, o verbo principal, ele vai logo depois do pas. Por quê? Mas a lógica ainda é mantida, tá bom? A lógica é a mesma, ó. O verbo continua no meio, só que no caso do passado, frases no passado, ó, gente, atenção, tá? Frases no passado, você tem o verbo principal aqui depois do pas, mas o verbo auxiliar, ele fica entre o ne e o pas, tá bom? Então, aqui é um parênteses, eu não quero que vocês, né, confundam, tá? Mas já deu para entender que realmente é o ne e o pas, o verbo no meio, tá certo?